A mensagem de hoje foi um resumo daquilo que Jesus proferiu na sua pedagogia, nos seus ensinamentos. Espero que vocês gostem da mensagem, tenham gostado da mensagem, continuem gostando da mensagem que será proferida aos corações de cada um. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 24. Palavra do Senhor que vem essa noite ao nosso coração. No Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vimos hoje, a respeito da biblioteca de Deus. E é exatamente isso aqui, biblioteca, Bíblia, coleção de livros. Todos agregados no mesmo volume. Então, se você quer visitar aí a biblioteca de Deus, irmãos, ela está bem disponível a você, tá certo? Não adianta você ir à biblioteca da UFC, que é uma das mais famosas que tem aqui em Fortaleza, Tem a biblioteca de Deus, que é muito mais importante. Então, o texto diz assim, meus amados irmãos, Mateus, capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olhe, vamos orar. Querido Deus, Pai de eterna bondade, nós te louvamos, exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade, Senhor. E neste momento nós rogamos que o teu Espírito Santo esteja trazendo à nossa memória, ao nosso coração, o entendimento, Deus, da tua palavra, que ela possa ser, ó Deus, aplicada a cada um de nós, de maneira que nós possamos ouvir aquilo que necessitamos ouvir por meio dela. Fala, ó Deus, a cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, texto que nós temos em mãos, que nós cremos que é palavra inspirada por Deus, mesmo que tenha sido escrita aí por homens, Mas nós acreditamos que estes homens foram selecionados por Deus, certo? Não importando a cultura, não importando o credo religioso, não importando a sua profissão, o título, o status, a fama que tinham no seu tempo, na sua época, mas Deus escolheu alguns desses homens para transcrever aquilo que ele mesmo quis manifestar ao seu povo, as Escrituras Sagradas. E elas estão aí hoje disponíveis aí em N maneiras, de diversas fórmulas, com diversas traduções. E hoje você tem aí a Bíblia, aí nas suas mãos. Você pode ali catalogar o texto que você quer ver durante o dia, e você tem tudo aí ao seu tempo. E assim, os textos são de formas variáveis, E Jesus usou as próprias Escrituras Sagradas para ensinar, para proferir aquilo que ele veio para ensinar, para mostrar ao povo. E também Jesus aplicou a sua própria pedagogia, E a própria pedagogia de Jesus, irmãos, trazida ao nosso coração por meio do texto que foi escrito, ela é muito contundente, porque Jesus ele vem para quebrar paradigmas. Jesus veio para satisfazer não a minha vontade, nem a sua vontade, mas a vontade de Deus. E é por isso que a pedagogia de Jesus ela é marcante, contundente. E a Bíblia diz lá em Hebreus que a palavra de Deus ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de dividir entre juntas e medulas, entre alma e espírito, e mudar os propósitos, certo? Dos homens também. Então a palavra de Deus ela tem esse poder de transformação, de mudança de propósito, de mudança de comportamento. Quando a pessoa se aplica a ela tem essa possibilidade de ser transformada, de ter aí os seus conceitos alterados de acordo com aquilo que Deus propõe. Então a palavra de Deus, irmãos, ou melhor, a pedagogia de Jesus, ela nos traz esse ensinamento muito forte, muito contundente, muito desafiador. E o texto aqui em pauta, o versículo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus se dirige à multidão, ou melhor, aos seus discípulos, e discípulos aqui quer dizer seguidores. E quando nós olhamos para esse texto, nós somos
tentados a pensar que Jesus está se referindo a aquilo que nós, na linguagem bem nordestina, bem popular, nós dizemos as pessoas do mundo, né? Não, Jesus está falando para os seus discípulos mesmo. Ele está falando para aqueles que mentalmente ou intencionalmente desejavam segui-lo, desejavam cumprir aquilo que ele estava ensinando. De alguma maneira passava pela cabeça de alguns, talvez não de todos, mas de alguns, que os ensinamentos de Jesus eram favoráveis, que os ensinamentos de Jesus eram de fato agradáveis, que era de fato possível de se assimilar, de se absorver e cumpri-los. Então Jesus está trazendo aqui uma palavra assim, mais contundente, mais desafiadora, para mostrar, na verdade, que seguir a Ele nunca foi e nunca será uma tarefa fácil. Eu me lembro de uma frase de Caio Fábio, quando ele estava muito envolvido no contexto da igreja, quando ele era muito presente, quando ele era muito assim, envolvente no contexto da igreja. Ele tinha uma frase, um dos seus livros que eu li, ele diz uma frase que é muito contundente também, irmãos, que é muito forte. Ele diz que seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Mas devemos dizer que esse projeto de vida também requer de mim e de você algumas propostas muito mais, assim, marcantes, muito mais contundentes. Então, seguir a Jesus é, de fato, algo extraordinário. Quem não gostaria de sentir-se, quem não gostaria de identificar-se como alguém que, de fato, está seguindo tudo aquilo que Jesus ensinou, que Jesus propôs, que Jesus mostrou, que Jesus ali abordou nos seus ensinamentos? Quem não gostaria de olhar para si mesmo e se sentir uma pessoa que estava verdadeiramente sendo esta pessoa que está adequado, que está alinhado a todos os ensinamentos de Jesus? Quem não gostaria, irmãos? Irmãos, como eu queria olhar para mim e me sentir assim. Mas o fato é que quando eu olho para mim, eu me vejo alguém que anda muito aquém, que está muito aquém daquilo que Jesus ensinou, que eu preciso muito mais, me esforçar muito mais, me exercitar muito mais, para que eu possa chegar um pouco perto daquilo que Jesus propõe para a minha vida cristã. Eu não sei se você se sente assim também. Eu espero que não. Eu espero que você esteja mais alinhado, mais próximo, que você esteja mais convicto, que você esteja com o seu sentimento, com o seu coração mais tranquilo, na certeza de que você, de fato, está alinhado, que você está adequado, que você está verdadeiramente cumprindo tudo aquilo que Jesus ensinou. Mas eu, conscientemente, tenho a plena convicção de que eu preciso muito mais do que eu tenho feito. Eu preciso me esforçar mais, eu preciso me exercitar mais, eu preciso orar mais, eu preciso exercer o ministério, a tarefa que Jesus colocou diante de mim para ser desenvolvida, irmãos. Eu sei que ainda estou longe, que estou distante de atingir o propósito, porque as minhas falhas me impedem de eu me aproximar mais e mais do Senhor, que me arregimentou para ser seu servo, para ser seu discípulo. A palavra servo aqui em relação a mim, é inadequada. Eu sei que é. Porque servo, a palavra servo, a raiz da palavra servo no grego é doulos, que quer dizer escravo. Escravo não tem vontade própria. O escravo vive para fazer cumprir a vontade do seu senhor, certo? Então, eu olhando para mim, e quando eu me intitulo servo de Deus, eu estou apenas parafraseando alguma coisa, tentando me identificar com algum propósito que eu não tenho alcançado, que eu não tenho atingido. Então, para ser servo, para mim, ainda falta bastante coisa para ser exercitado. Então, olhando para esse versículo 24, do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele é um complemento do que Jesus também já proferiu lá no capítulo 10 do mesmo livro, versículo 38. E ele diz aqui: se alguém quer vir após mim, ou seja, me seguir,
a si mesmo se negue. E a frase mais forte, mais contundente, para ser assimilada, para ser, assim, cumprida, irmão, nessa temática de Jesus, é esta aqui. É o negar-se. Porque para ser discípulo de Jesus, nós precisamos renunciar uma série de coisas. Olha, e no mundo que nós estamos inseridos hoje, um mundo que é completo, permeado de propostas, que é um mundo completamente ilusório, de ilusões que enchem os nossos olhos a cada dia, onde o mundo nos propõe a nós sermos pessoas bem-sucedidas, e hoje com a teologia da prosperidade, isso tem se tornado uma prática cada vez mais evidente. Muitas pessoas estão vindo para a igreja por qualquer outro motivo e não para procurar e se aproximar de Deus. Tem pessoas que estão vindo à igreja para buscar status, fama, notabilidade ou qualquer outra coisa, mas não para fazer a vontade de Deus, não para adorar o Senhor, não para fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Então, por isso, a igreja precisa repensar os seus conceitos, porque seguir a Jesus, por ser o mais fascinante projeto de vida, irmãos, como falou Caio Fábio, mas ele requer de mim e de você uma completa renúncia. É negar-se a si mesmo. Você tem coragem de negar-se a si mesmo para seguir a Jesus? Para chegar no céu? Você tem determinação para negar aquilo que vem no seu coração? O desejo de ser famoso, o desejo de ser uma pessoa bem-sucedida na vida, o desejo de ser uma pessoa de status, uma pessoa que deseja ser alguém que é reconhecido pela sociedade, pela vizinhança, pelos seus familiares, por aqueles que lhe cercam no dia a dia. Uma pessoa que deseja ter destaque na sociedade. Você é capaz de negar tudo isso em nome e por amor a Jesus, para seguir a Jesus, para seguir os seus passos, para seguir os seus ensinamentos, a sua pedagogia, aquilo que ele nos propõe. Então, meus amados irmãos e irmãs, ser crente é muito fácil. É muito fácil ser crente. Difícil é você viver e desenvolver uma vida cristã com autenticidade. Esse é o grande desafio. Porque Jesus está dizendo aqui, para mim e para você: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque a vida cristã é um caminho à cruz. Foi esse o caminho que Jesus percorreu. E para ser seus seguidores, para ser seus discípulos, nós precisamos percorrer o caminho que ele percorreu. Precisamos seguir o caminho que ele seguiu. E o caminho que Jesus seguiu foi o caminho da cruz, o caminho do desafio, o caminho de despojar-se de tudo que ele era, para chegar ao Calvário. Sabe por quê? Por amor a mim e a você, pecadores e merecedores de qualquer favor de Deus. Mas Jesus se negou a si mesmo, se despojou de tudo que ele era para chegar à cruz. Porque o caminho da cruz é um caminho doloroso. Você precisa se tornar um ponto fora da curva para que você alcance esse mistério na presença de Deus. Nós precisamos ser alguém diferenciado, ser discípulo de Jesus. Nós não precisamos estar no topo da cadeia da sociedade, onde a sociedade quer aí destacar os seus conceitos humanos de vida, neste mundo que nós estamos inseridos, movido pelo capitalismo, onde você vale não o que você é, mas o que você tem, onde você é avaliado pelo que você tem e não pelo que você é. E tudo isso, irmãos e irmãs, vai na contramão da pedagogia de Jesus. Tudo isso lhe leva ao afastamento da cruz. Tudo isso lhe distancia do propósito da salvação. Tudo isso lhe tira do foco. Seguir a Jesus é renúncia,
E não é renúncia parcial, não, é renúncia total. Por mais que a gente não queira admitir, irmãos, mas é a realidade. Por mais que a gente queira atenuar a situação, por mais que a gente queira estabelecer um meio termo, mas para Deus não existe meio termo. Ou você é ou você não é. Ou você está ou você não está. Ou você vai ou você fica. Não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro. Você não é gato, né? Em cima de muro é gato. Mas para Deus você tem que ter uma definição, um propósito. Para Deus você tem que se definir. Você lembra de uma passagem que Jesus, Jesus ao chegar numa comunidade, veio um leproso, se aproximou dele, dizendo: Senhor, se quiseres, tu pode purificar-me. Jesus disse: eu quero, fica limpo. Há determinação, e deve haver determinação na vida, no coração, na mente daqueles que querem seguir a Jesus, irmãos. Não devemos ainda estar pensando, analisando se queremos ou não. Chamado de Deus é chamado agora. Chamado de Deus é chamado agora. Você quer negar-se a si mesmo? Você tem a convicção de que você quer negar-se a si mesmo? Certa vez, alguém se aproximou de Jesus: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus disse: está certo, olha, mas eu te digo uma coisa: as aves do céu têm os seus ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então não pense que seguir a Jesus você vai encontrar conforto, bem-estar. O Evangelho não pode lhe proporcionar isso, irmãos. Se alguém está falando aí que isso é uma realidade, é aquilo que Paulo falou lá no livro, na carta aos Gálatas. É o outro Evangelho, não é o Evangelho de Jesus. Desculpe minha sinceridade, mas se você está ouvindo aí de alguém que a vida cristã, o Evangelho que você está ouvindo, é para lhe proporcionar conforto, bem-estar, uma vida de tranquilidade, eu quero dizer para você que você está no lugar errado. O Evangelho de Cristo não lhe propõe nada disso. O Evangelho de Cristo lhe propõe o caminho da cruz. É um caminho de renúncia, é um caminho de negação, é um caminho onde você vai ter dificuldades em todos os aspectos da sua vida, mas que esse caminho lhe leva ao céu, à presença de Deus. A trajetória é penosa, é desafiadora, é cansativa, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não espere conforto agora. Não espere bem-estar agora. O bem-estar só na glória. É lá que você vai desfrutar de tudo aquilo que lhe aguarda, porque Jesus foi preparar. Você crê assim? Aleluia por isso, glória a Deus. Se no seu coração está firmado essa determinação, Deus seja louvado pela tua vida, meu irmão. Agora, se existe outro pensamento, outra ideia, lamento te dizer, você está sendo estruturado, você está sendo formatado pelo outro evangelho. O apóstolo Paulo disse, sabe o que a respeito disso? Seja anátema. Ou, em outras palavras, seja maldito. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos convoca, nos desafia, nos convida, se for o caso, fazer uma autoanálise e descobrir ou identificar dentro de você se você, de fato, está disposto a negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz para seguir a Jesus. Essa cruz que maltrata, essa cruz que lhe provoca dificuldades, cansaço, fadiga, mas ela lhe leva a um lugar de glória. Ela lhe conduz
a presença do soberano que lhe escolheu, que lhe chamou, que lhe elegeu antes da fundação do mundo. Falamos aqui quarta-feira, né, sobre o supralapsarianismo e o infralapsarianismo, e aí teve gente aí que criou uma... Mas são coisas, irmãos, que precisam ser refletidas, meditadas no dia a dia profundamente, para que a gente consiga construir no nosso coração uma base de firmeza, de convicção, que pavimenta esse caminho que nos leva à cruz, para sermos de fato, de verdade, formatados, chegar à estatura de varão perfeito. E é nessa estatura de varão perfeito que nós estaremos na presença de Deus. Aleluia! Essa é a promessa, irmãos. Essa é a garantia. E o que nos garante é fiel. E o apóstolo Paulo diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então você necessita urgentemente crer nele, depositar nele toda a sua confiança. E o salmista diz, né, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125:1. Então, meus queridos irmãos, que Deus, por meio do seu Espírito Santo, seja propício a você, esteja aí prescrutando o seu coração, lhe dando convicção a cada dia a respeito daquilo que ele tem nos proposto por meio da sua palavra. A pedagogia de Jesus, ela é uma pedagogia extremamente realista, sincera, promissora, agradável. Tem tudo aquilo que nós precisamos para satisfazer a nossa alma e um pouco mais. O nosso corpo talvez esteja aí plainando, né, sobre as ilusões do mundo, as propostas do mundo, aquilo que o mundo tem construído e lançado diante de nós, e o apóstolo João vai dizer: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas a pedagogia de Jesus nos conduz a nós sermos amantes do Senhor nosso Deus. E para ser amante de Deus, para amarmos a Deus, nós precisamos nos despojar, nos desvencilhar de tudo isso que esse mundo ideológico tem produzido e colocado diante de nós, diante dos nossos olhos. E a tentação, e a motivação do mundo é que a gente abrace tudo isso. Tome posse dessas coisas. E essas coisas vão nos encharcar de pensamentos levianos que não agradam a Deus. Que Deus em Cristo abençoe, acrescente à sua vida chuvas de bênçãos, incontáveis bênçãos que lhe conduzam à presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Começou a cabeça mais uma vez e vamos mais uma vez estar orando. Ainda na tua presença, Senhor, nós, o teu povo, nos encontramos aqui na noite desse dia, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pelo teu amparo, Senhor, pela tua fidelidade para conosco, ainda que sejamos infiéis para contigo. O Senhor tem sido o nosso refúgio todo dia, o nosso socorro, o nosso amparo na hora das angústias, das tribulações, da aflição. Mas nós temos o privilégio de confiar no Deus que é fiel o tempo todo. Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados,
Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não é do teu agrado, para que a nossa comunhão contigo venha a ser aperfeiçoar a cada dia, em nome de Jesus. Amém.